com as tarefas, né? Isso vai fazer com que você tenha, obviamente, um desempenho diferenciado. Portanto, a ideia de identidade com as tarefas é muito importante, né? Imagine, por exemplo, né, um trabalho com alto grau de identidade com as tarefas, né, seria, né, um trabalho, né, muito mais envolvente, né, um trabalho mais desafiador e mais interessante. É um trabalho integral, global, com significado para a pessoa, né? E isso é muito importante, né? A identidade com o que você faz. Você gosta do que você faz, né? E a questão da retroação ou retroalimentação ou feedback. Isso também é muito importante, né? A partir do momento, né, em que nós, como colaboradores, precisamos também, né, de retroalimentação ou feedback, né, de informações sobre o nosso desempenho. Então, quando o nível de retroalimentação ou retroação é baixo, nós não temos praticamente nenhuma informação do desempenho ou resultado do nosso trabalho, né? Nós não identificamos os nossos pontos fracos, né, os nossos pontos fortes. Então, na realidade, né, não há uma avaliação, né, e essa avaliação, eventualmente, quando existe, né, nós, né, quando somos avaliados, não obtemos informação suficiente. É lógico que um trabalho com alto nível de retroalimentação, nós temos uma informação clara sobre desempenho, né, sobre o nosso trabalho, nós temos, né, uma avaliação, né, do nosso desempenho, e isso pode, né, nos fazer melhorar cada vez mais. Então, né, essas dimensões são o que nós chamamos das 5 dimensões básicas do desenho de cargos. Bom, então, a gente pode traçar o que nós chamamos da visão integrada, né, da ideia do desenho de cargos, a possibilidade de nós analisarmos e descrevermos, né, os cargos. Então, a ideia da visão integrada. Nós temos, né, as dimensões que nós acabamos de falar agora, né, as dimensões variedade, autonomia, significado, identidade e retroação, ou retroalimentação, ou feedback. Os estados psicológicos, né, críticos, que são importantes, né, e aí a gente está falando, né, dessa identificação por parte do ocupante do cargo, não é isso? A percepção do significado do cargo, a percepção da responsabilidade pelos resultados, né, o conhecimento desses resultados. Então, identificamos como os estados psicológicos críticos e a ideia, né, do que nós identificamos como conceitos implementadores, né? Esses conceitos implementadores, né, seriam, né, aplicações operacionais, né, instrumentais, justamente para que a gente possa desenvolver um trabalho, né, no qual esses indivíduos tenham uma motivação e uma aderência maior. Portanto, né, nós podemos, como gestores, desenvolver tarefas combinadas, né, formação de unidades de trabalho, né, de maneira natural, né, em função até da emergência de grupos informais, né, da formação de pares, relações diretas cliente e usuário, e a gente pode estar falando também de clientes internos e externos, a ideia do enriquecimento vertical, né, e eventualmente também, né, horizontal, abertura dos canais de retroalimentação, né, e feedback dentro da organização e criação, né, do que nós chamamos de grupos autônomos, né? E, obviamente, esses grupos autônomos, né, devem ser indivíduos, né, com alto nível de maturidade, né, e, obviamente, né, com indivíduos extremamente motivados. E a ideia é que esses estados psicológicos críticos, né, sendo positivos, mas esses conceitos implementadores, observadas as dimensões variedade, autonomia, significado, identidade e retroação, né, a gente poderia estabelecer, né, uma ideia de desenho de cargos, né, bem definida e bem estruturada na organização.
Bom, a partir do momento que nós já identificamos a ideia do cargo, a importância do cargo, né, a ideia do desenho de cargos, é importante também, né, que a gente fale especificamente do conceito de descrição de cargos. A descrição de cargos é uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como faz e por que faz. Então, né, identificamos o conceito de descrição de cargos, né, como uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como faz e por que faz. Essa descrição de cargos é um documento escrito que identifica, descreve e define um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações. A descrição de cargos é uma descrição e uma definição, obviamente, escrita, que o ocupante do cargo faz, como faz, em que condições o cargo é desempenhado. Essa definição é utilizada para definir, né, essencialmente as especificações do cargo, a qual se relaciona com os conhecimentos, habilidades e capacidades necessárias ao desempenho do cargo. Então, né, para que a gente possa, né, estabelecer uma associação, né, dos conhecimentos, habilidades, capacidades e até competências para o ocupante do cargo, primeiramente nós precisamos descrever o cargo, não é isso? Então é lógico que a gente primeiro cria, né, descreve o cargo para depois, né, analisar, né, a possibilidade de um ocupante do cargo, de uma pessoa ocupar o cargo, não é isso? Então, a ideia da descrição do cargo, né, e uma descrição bem feita, é fundamental. Pois bem, então a ideia do conteúdo do cargo, segundo a descrição do cargo. Na realidade, né, o conteúdo do cargo ele estabelece, né, a ideia de responder, né, isso nos facilita até o entendimento do conceito de conteúdo do cargo, nos indica a responder essas perguntas que estão feitas aí nos quadrinhos, né? Essas 5 perguntinhas. O que o indivíduo faz, quando ele faz, como faz, onde faz e por que faz. O que o indivíduo faz vai indicar as tarefas e as atividades a serem executadas. Quando ele faz, né, e aí a gente vai estabelecer a periodicidade da tarefa ou da atividade. Como faz? Então, através de quê? Né? E a gente está falando aqui de instrumentos, né, e também de processos. Onde faz, local e ambiente de trabalho, né, e por que faz? Né? Quais seriam as causas, os objetivos, né, as metas a atingir? Né? Então, é importante também que a gente estabeleça, né, as consequências de um trabalho bem feito ou mal feito, os nossos objetivos. Então, a ideia do conteúdo do cargo, né, de maneira, né, objetiva, é a representação, né, ou a possibilidade de responder, né, a estes questionamentos. Aqui nós trazemos para vocês um exemplo de descrição do cargo, né, apresentado pelo professor Hidalberto Chiavenato, e nós temos a ideia, né, do título do cargo, o exemplo aqui, no caso a enfermeira, a ideia do sumário do cargo, as relações, né, em termos de autoridade e responsabilidade, as qualificações necessárias, né, o nível de conhecimento, educação, experiência, né, e eventualmente requisitos físicos, e a ideia, né, das responsabilidades, né, e aqui, né, estaríamos avaliando essencialmente, né, as principais atribuições do cargo. Portanto, né, nós teríamos a ideia do título do cargo, né, o sumário do cargo, essas relações, e essas relações nós estamos falando de relações hierárquicas, né, de nível de supervisão, né, autoridade,
né? E, obviamente, consequências às responsabilidades. As qualificações específicas e as responsabilidades, né, ou atribuições diretas. Portanto, nós teríamos aqui, né, uma maneira, vamos dizer assim, bastante didática de apresentarmos o que nós chamamos de exemplo de descrição de cargo. Bom, agora nós vamos discutir o conceito de análise de cargos, não é isso? Então falamos da descrição do cargo, agora vamos falar da análise de cargos. A análise de cargos é a informação a respeito do que o ocupante do cargo faz e os conhecimentos, habilidades e capacidades que ele precisa para desempenhar o cargo adequadamente a partir da descrição. Então é lógico, né, que a gente precisa primeiro descrever o cargo, né, depois nós vamos analisar o cargo, justamente para nós identificarmos conhecimentos, habilidades e capacidades do cargo. É lógico, né, que o que nós vimos ali, né, no exemplo anterior, é a descrição do cargo, considerando que o cargo já foi analisado, né, a partir do momento que nós já temos ali, né, as habilidades e os conhecimentos específicos necessários ao ocupante do cargo. Portanto, a análise de cargos é um processo sistemático de coletar informação utilizado para tomar decisões a respeito de cargos. A análise de cargos, então, identifica as tarefas, deveres e responsabilidades de um cargo em particular. A análise de cargos é o procedimento para determinar os requisitos de deveres e responsabilidades de um cargo e o tipo de pessoa que deverá ocupá-lo. Então, né, é lógico que quando nós descrevemos um cargo, né, nós precisamos analisar o cargo a partir do momento que pessoas vão ocupar esse cargo. Então é óbvio que simplesmente, né, a descrição do cargo sem a análise, né, não tem nenhum tipo de fundamentação objetiva, né? Então a gente precisa, né, descrever o cargo e analisar o cargo. E aí nós estamos falando, né, da tarefa, né, do projeto, né, de cargos. Bom, então, a relação entre a descrição e a análise de cargos. A descrição de cargos focaliza, então, o conteúdo do cargo, o que o ocupante faz, como ele faz, por que faz e quando faz. Já a análise de cargos procura